Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui fala Clodoaldo Feitosa. Eu sou um pesquisador independente de assuntos espirituais e meu objetivo neste canal é ajudar pessoas como você que estão procurando desenvolver uma espiritualidade centrada em você mesmo, sem amarras, regras, dogmas e preconceitos que muitas vezes permeiam as organizações religiosas que estão à nossa volta. Hoje eu vou responder a uma pergunta encaminhada por um espectador deste canal que me mandou um e-mail com o seguinte conteúdo, né? Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó, Irmão Clodoaldo, meu nome é Roberto, aqui o nome eu mudei, tá certo? Para preservar a identidade dele. Moro em São Paulo, fui testemunha de Jeová por 11 anos da minha vida e atualmente estou com 44 anos de idade e saí da organização recentemente. Sou solteiro, não tenho filhos e moro sozinho. Não tem ninguém da minha família na organização das Testemunhas de Jeová, o que tornou mais fácil a minha saída. Entretanto, eu ainda sinto muita falta das pessoas de lá e do ambiente espiritual e às vezes penso em voltar, mas é muito difícil depois que se descobre a verdade sobre a verdade. Já procurei outros locais, outras igrejas para ir, inclusive seguindo sua orientação, mas ainda não encontrei nenhum lugar que eu considere adequado. Recentemente fui contatado por 2 missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como Mormons. Eles estão insistindo comigo para que eu visite o local de adoração deles e para que eu aceite um estudo com eles e também que eu aceite me batizar. Eles são pessoas muito gentis e eu não sei como resolver essa situação. Às vezes penso em ir lá, mas algo me diz para não ir. Enfim, estou com muita dúvida e gostaria muito da sua ajuda nesse sentido. Gostaria de uma opinião sincera de sua parte. O que você faria se estivesse em meu lugar? Pois bem, irmão Roberto, é o seguinte, isso já aconteceu comigo também, tá certo? 6 anos após a minha saída da organização, ou seja, por volta do ano de 2012, eu fui contatado por missionários mormons também aqui em minha cidade. Eu os encontrei em um supermercado, né, e comecei a conversar com eles. À época eu era professor de inglês aqui de um cursinho na cidade que eu moro, e aí tinha uma aluna que participava do curso que fazia parte dessa igreja também. Às vezes eu me pergunto, né, se esse encontro que eu tive com eles realmente foi coincidência, né? Talvez tenha sido uma providência dessa minha aluna, né? Às vezes eu penso isso. Pois bem, depois do encontro, né, no supermercado, onde nós conversamos previamente, eles se ofereceram para ir ao meu curso, né, de inglês e fazer uma espécie de intercâmbio comigo lá e com os meus alunos, uma vez que um deles era norte-americano, né, um dos missionários era norte-americano. E aí o que aconteceu foi o seguinte, é que eu aceitei a visita deles, né, prontamente, e aí eles foram ao curso, né, quando chegaram lá fizeram uma exposição sobre a igreja, falaram das suas crenças e fizeram isso dentro de um contexto didático, digamos assim, focando também no idioma inglês. E isso serviu como um certo intercâmbio, né, para os alunos lá do curso. Depois disso, a gente ainda conversou um pouco e eles acertaram um dia para me visitarem aqui na minha casa. Quando eles chegaram, né, quando vieram, já foram logo deixando claro o que queriam, né, que no caso era que eu me convertesse à igreja deles, né, às crenças deles. Como à época eu já tinha o interesse de ter uma espiritualidade independente de religiões, então eu não estava naquele momento, assim como hoje, não estava interessado em entrar para uma determinada religião, o que não significa que eu não possa conhecer, né? Que eu não possa ir lá ver como é, conhecer a doutrina, aprender com eles. Para mim isso é tranquilo, tá certo? Eu faço, né? Mas eu já tinha, assim como tenho hoje, a convicção de seguir um caminho espiritual meu próprio, tá certo? Então, por isso, eu gentilmente, né, deixei claro para eles qual era a minha posição, disse que admirava a organização da igreja deles, a história, e de fato admiro,
o trabalho deles, o que eles fizeram, né, ao longo desses 2 séculos de existência, né, da igreja. Disse ainda que tinha muito interesse em manter o contato e a amizade com os membros, né, com os 2 missionários, mas que naquele momento eu não tinha interesse em ser membro da religião deles. Então eu agradeci a visita deles, eles ainda insistiram um pouco, mas eu mantive firme a minha decisão e com isso, então eles resolveram me deixar, né? Então eles deixaram comigo, né, o livro de Mórmon, certo? Deixaram comigo esse livro aqui, né? O livro de Mórmon, certo? Essa é a tradução em português, e deixaram também a meu pedido essa tradução aqui em inglês, né? Porque foi o modo que eles encontraram para a gente fazer um certo intercâmbio, né, lá no curso, e foi muito bom, né? Eu tenho que dizer a vocês que foi uma experiência muito legal. Também deixaram esse livro aqui, ó, que fala sobre, o título do livro é O Nosso Legado, que aqui conta a história da igreja, né, dos santos dos últimos dias. Realmente é um relato muito interessante, que chama muita atenção e que deixa a gente impressionado com o que está escrito aqui, tá certo? Aí depois eles fizeram uma oração e depois foram embora, e depois disso eu não tive mais contato com nenhum deles, né? Essa foi a experiência que eu tive com eles. Então eles me deixaram esses livros e eu comecei a ler, né, o livro de Mórmon, né? E aí o que acontece? De resto, eu digo a você que é muito difícil para mim dizer a você o que deve fazer, ou seja, se você deve ou não entrar para a igreja deles, certo? Porque eu considero que associar-se ou não a uma determinada religião é um assunto de decisão pessoal baseada, né, esse assunto baseado na sua própria consciência, na sua vivência, na sua razão, nos seus estudos, no que você já desenvolveu como ser espiritual, tá certo? Então eu não tenho aqui intenção nem de dizer que a pessoa deve ir e nem dizer que a pessoa não deve ir, não deve conhecer. É um assunto de decisão pessoal, tá certo? Entretanto, uma vez que você já passou pela experiência das Testemunhas de Jeová, talvez fosse útil para você pesquisar sobre a religião, né, no caso a religião mórmon, antes de resolver entrar nela, especialmente ouvindo e ponderando o que tem a dizer os seus ex-membros, porque do mesmo jeito que tem ex-testemunhas de Jeová, com canais na internet falando sobre sua experiência, existem também canais de ex-mórmons, né? Então você pode consultar esses canais, ver os prós e os contras de você se associar com eles e se tornar um membro de lá, tá certo? Há diversos relatos, diversos vídeos na internet dessas pessoas, basta você procurar que você vai encontrar. Talvez seja útil também fazer uma visita sem compromisso, ir lá, ver como ver se você se sente bem, ver se você se sente, como eu poderia dizer, acolhido com certeza vai ser, mas assim, se você se sente à vontade, né, com a prática religiosa de lá, né, se você se sente bem naquele ambiente, se você se sentir bem e achar que deve fazer parte, eu não tenho nenhuma objeção a isso, muito pelo contrário. Como eu já disse a vocês, e repito, eu acho que a espiritualidade é um progresso que a gente vai fazendo aos poucos. Nem todo mundo tem condições de seguir um caminho espiritual solitário, assim como eu faço. É difícil mesmo, tá certo? Eu reconheço. É muito mais fácil seguir um caminho espiritual junto com outras pessoas, seguindo um determinado regramento, estando em determinadas reuniões, fazendo esforços entre outras pessoas para que você possa se melhorar. O importante de tudo é que você se torne uma pessoa melhor, tá certo? Então é nesse sentido que eu acredito que deve ser a questão religiosa. E quando eu falo isso, também falo sobre a questão das Testemunhas de Jeová, tá certo? Não tenho objeção nenhuma para aqueles que querem voltar para lá, como você falou aqui no início, Roberto. Você falou que às vezes sente vontade de voltar para lá. Talvez ainda seja necessário para você fazer parte do grupo religioso, tá certo? Se você acha que isso é o melhor para você, que você vai se sentir melhor, então eu acho que você deve tentar voltar, né? Fazer parte novamente. Porque, como eu falei e repito, seguir um caminho espiritual sozinho
É difícil, né? É difícil, tem muitos desafios, a gente sofre, a gente às vezes é atacado, né? Então, recomendo que você tenha esse conceito. Mas aí é o seguinte, como você passou já pela experiência anterior da Testemunha de Jeová, faça essa pesquisa. É muito importante que você faça uma pesquisa anterior, inclusive, se na época que eu me tornei Testemunha de Jeová tivesse vídeos falando, a internet ainda nem estava em seus primórdios aqui. Então era difícil você conhecer relatos de ex-TJs, né? Então era complicado, mas hoje não. Hoje o conhecimento está plenamente difundido, você pode facilmente encontrar pessoas explicando sobre qualquer religião que você queira conhecer. Você consegue, eu diria, conhecer a religião, suas regras, sua vivência, sem ir lá, apenas tendo contato com pessoas que têm canais na internet que explicam sobre como funcionam, como é o modus operandi de cada uma das religiões. E aí os mormons é da mesma maneira, tá certo? Você tem como ver. E se você quiser ir lá ver, também é interessante, né? Você conhecer, tá certo? Mas sempre mantenha a sua mente aberta e não se deixe manipular facilmente, tá certo? É muito importante prestar atenção nisso. Você tem que manter a sua mente aberta. Lembre-se de que você pode aprender com qualquer pessoa, ou mestre espiritual, ou religião, ou livro sagrado, ou até não sagrado. Você pode aprender com esses sem se tornar parte deles, ou membros dele, fazer parte daquele conjunto espiritual, tá certo? Isso é possível, eu acredito. Eu devo ainda dizer, né, que eu li o livro de Mormon e aí o que é que eu achei, né, da leitura? Eu achei assim a doutrina um tanto confusa, certo? Porque no livro lá tem, se você quiser ler, você vai ver, tem muitas cópias, partes inteiras da Bíblia lá, repetidas. E tem a história, né, que o livro é como se fosse um relato deixado por digamos, um profeta de uma civilização antiga que existia na América do Norte, e que este relato foi escrito por esse profeta chamado Mormon, e foi escrito em placas de ouro, em placas de latão, e aí esse registro foi guardado, né, foi escondido, e aí o Joseph Smith, que é o fundador da igreja, teria encontrado esses registros com orientação no caso, orientação de um anjo, ele teria encontrado, e aí teria traduzido, né, para o inglês, e isso é o relato contido no livro de Mormon, tá certo? Eles dizem também que essa civilização que existia na América do Norte, eles são os antepassados dos índios norte-americanos, tá certo? Então é isso que fala lá. Então é isso que eu achei, né? Então o relato, né, sobre uma suposta civilização existente na América do Norte na época de Jesus, e que estes sejam os antepassados dos índios norte-americanos, embora seja muito bem elaborada, você vai ler, você vai ficar impressionado, né, com a elaboração da história, muito, né, do relato lá, muito bem elaborado, mas carecem ainda de provas arqueológicas. Embora a igreja tenha gastado milhões de dólares para tentar provar cientificamente e arqueologicamente a existência dessa civilização, até hoje, né, não foi comprovada. Assim, não existe provas arqueológicas de que tenha realmente existido essa civilização na América do Norte. Uma outra coisa a ser considerada, né, sobre a igreja é o fato dela jamais ter apresentado publicamente as placas de ouro que guardavam os registros originais do livro de Mormon. A Bíblia, como vocês sabem, existem fragmentos, tem fragmentos dela, de textos antigos, que estão expostos em museus na Europa, para serem consultados por estudiosos até hoje, como por exemplo os rolos do Mar Morto. Então esses registros com cópias antigas da Bíblia existem até hoje. Já o relato, né, o texto do livro de Mormon, supostamente, como diz lá, ele teria o relato, aliás, as placas, né? As placas de ouro teriam sido levadas pelo anjo de volta para o céu.
né? Então é isso que eles dizem. Então, assim, não há esse registro disponível para que possa ser consultado hoje, né, atualmente, tá? Então, considerando a minha postura atual de respeitar as demais religiões, eu acredito que cada um deve discernir com base em sua razão se deve ou não aceitar como verdadeiros os relatos contidos no livro de Mórmon. Eu, de minha parte, né, tenho a minha liberdade para ter as minhas crenças pessoais sobre o que deveras poderia ter acontecido nesse livro. Né? É o seguinte, o que eu acredito particularmente é o seguinte, o Joseph Smith certamente não era um ser humano comum, não era um ser humano ordinário, alguém comum, não. Ele certamente tinha algo diferente, né? Algo que a própria obra que ele deixou, que é o livro e a Igreja, né, de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, é em si uma prova de que ele não era um ser humano comum. Como ele viveu nos anos 1800, né, lá no início do século XIX, que nós dizemos que o século XIX é conhecido como o século das luzes. Por que isso aconteceu? Porque foi no século XIX que a humanidade, por assim dizer, deu um salto na questão de aprendizado, de aperfeiçoamento, na questão científica, na questão tecnológica, na questão filosófica. Foi no século XIX e no século XX isso ainda se avançou ainda mais, que essas coisas vieram à tona na humanidade. Você pode observar que durante a Idade Média era quase tudo a mesma coisa, né? Não havia quase nenhuma mudança. Mas a partir da época do Renascimento, veio a Revolução Francesa, aí em seguida a Revolução Industrial, o século XIX, conhecido como século das luzes, houve uma expansão muito grande do conhecimento humano. E foi nesse século também que a espiritualidade começou a se comunicar com a humanidade de forma intensa, né? Em vários lugares na Terra. Começou a ter comunicação com a humanidade em vários lugares diferentes. E aí o que acontece? Me parece, né, isso é a minha crença pessoal, tá certo? O que eu acredito? Que o Joseph Smith, ele tinha algum tipo de missão e ele tinha uma egrégora espiritual, ou seja, um grupo espiritual que queria trazer essa religião à tona aqui na Terra. Certamente ele era algum tipo de médium vidente que conseguia ver o plano espiritual. Aí onde tem essa questão de ter entrado em contato, né, com esses guias espirituais que o levaram então a construir esse relato que está aqui, né, no livro, que é muito interessante, tá certo? Eu vou ler aqui só uma parte aqui que eu achei interessante, quando ele fala sobre quem era ele, né? Tem até essa foto aqui que eu vou mostrar no material, né? Não sei se dá para ver direitinho aqui, ó, tá certo? Aí diz aqui, ó, olha só, achei interessante, né? A coragem do jovem Joseph Smith. Nos primórdios do século XIX, a família de Joseph Lucy e Mack Smith moravam em Lebanon, Estados Unidos, New Hampshire, nos Estados Unidos da América. Eram pessoas humildes e desconhecidas, que, mesmo trabalhando arduamente, mal conseguiam seu sustento. O quinto filho do casal, Joseph Jr., tinha 7 anos quando sobreviveu a uma epidemia de febre tifoide, o que resultou na morte de mais de 3.000 pessoas na região da Nova Inglaterra. Então veja que ele tinha uma história, né, de sofrimento. Aí, olha só aqui sobre ele. Quando o jovem Joseph Smith ajudava a família a derrubar árvores e remover pedras, além de executar uma infinidade de outras tarefas, a mãe, Lucy, contou que o menino Joseph era dado a sérias reflexões e muitas vezes pensava no bem-estar de sua alma imortal. Então veja que não era um ser humano assim ordinário, era uma pessoa preocupada, era como se ele tivesse vindo com essa essência, né? Preocupava-se particularmente em saber qual dentre as igrejas que pregavam na região de Palmira estava certa. Com suas próprias palavras, Joseph explicou: durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e a grande inquietação.
Mas embora meus sentimentos fossem profundos e muitas vezes pungentes, ainda assim me conservei afastado de todos esses grupos, embora assistisse às suas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. Com o correr do tempo, inclinei-me um tanto para a seita metodista e senti algum desejo de unir-me a eles, mas tão grandes eram a confusão e a contenda entre as diferentes denominações que para alguém jovem como eu, tão inexperiente em relação aos homens e às coisas, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca do que estava certo ou do que estava errado. Então, isso está nesse material aqui que eu acredito que eles disponibilizam, né? O nome do livro é Nosso Legado. Então, o que eu tenho, que eu vejo aqui, lendo esse relato aqui, e que eu sinto ter em comum com ele, é justamente essa preocupação aqui, essa sinceridade, essa reflexão de pensar, de tentar encontrar um caminho seguro, um caminho certo, que não seja errado. Então, isso aqui, eu particularmente acho louvável, né? Então, é isso que me inspira respeito para com essa pessoa, tá certo? Porque ele tinha uma percepção espiritual, eu diria, avançada, né? Porque ele tinha essa preocupação, coisa que certamente a maioria das pessoas ao seu redor não tinha, né? Ninguém se preocupava com isso. E ele se preocupava com uma criança com 7 anos, né, de idade, né? Diz aqui. Então, com tudo isso aqui em mente, né, eu tenho essa crença, né, que ele teve realmente contato com alguma egrégora espiritual que o orientou a construir tudo isso que está aqui, porque a espiritualidade, ela lá no século XIX, ela foi pungente, falou em vários locais do planeta Terra com pessoas diferentes para trazer de volta essa questão espiritual à humanidade, porque só havia uma igreja, que era a igreja católica e a igreja protestante. Então eles diferenciavam em poucas coisas e havia a necessidade de um avançar no pensamento da espiritualidade. Então, nesse sentido, eu tenho esse respeito, né, por essa pessoa aqui que tem essa história e que conseguiu fazer isso aqui, conseguiu deixar esse legado, né, tudo que existe. Agora, se tudo que ele falou, né, é exatamente como ele falou, se é exatamente daquele jeito, aí eu não tenho como dizer nem que sim, nem que não. Cabe a cada um pensar e chegar à sua própria conclusão, tá certo? Eu só tenho respeito por essa característica individual dele, como ser humano e ser espiritual, de empreender essa busca, de encontrar eu diria, uma espiritualidade verdadeira. Então isso eu compartilho com ele e acredito ser algo que todos nós devemos ter, essa preocupação de encontrar a verdade, tá certo? Hoje eu tenho esse entendimento de que a verdade está dentro de nós mesmos e que nós devemos ter uma espiritualidade centrada em nós, que a verdade está dentro de nós e nós precisamos trazê-la à tona. E como é que a gente faz isso? Estudando, aprendendo sobre a espiritualidade, nos desenvolvendo, melhorando a nossa conduta, aprendendo e se aperfeiçoando. Então, fazendo isso, quer você esteja numa religião, quer não, em qualquer uma que seja, se você estiver progredindo, ou seja, se você como ser humano, como ser espiritual, estiver se aperfeiçoando, estiver melhorando, então eu acredito que você está no caminho certo, ok? Bom, então, sim, uma coisa importante aqui que eu aprendi com eles, né? Com os Mormons. Eu fiquei sabendo que eles são pessoas prevenidas, porque eles acreditam que o fim do mundo pode vir a qualquer momento. Então, eles são pessoas prevenidas e acham que pode acontecer uma catástrofe com essa civilização. Então, aí eles são incentivados a manter estoque de alimento em casa, água e remédios, para durar, se necessário, pelo menos 6 meses. E isso hoje eu faço também. Não sou de lá, não sou membro deles, mas faço isso aqui. Porque eu estoco alimentos, eu guardo alimentos em casa, não é errado fazer isso, né? Por quê? Vocês que me acompanham aqui, eu acredito a maioria viveu a greve de caminhoneiros de 2018. E aí vocês viram o que significa que nós vivemos num sistema que ele é intrínseco, com várias dependências
e que se a gente não tiver preparo, não tiver preparado, então a gente pode sofrer muito, né? Porque a gente pensa assim, não, se faltar comida eu vou lá no mercado e compro. Mas e se não tiver comida no mercado, né? Como é que você vai fazer? Aí você vai ver o caos se instalar. Então é interessante, no meu entendimento, manter um estoque de alimentos. Alguns deles têm até como é que eu poderia dizer, um abrigo até mesmo para a questão nuclear, né? Para que se houver guerra nuclear ter como se esconder. E também a igreja construiu abrigos para arquivar o conhecimento humano lá nos Estados Unidos. Eles gastaram muito dinheiro para fazer essa base de preservação e guardaram livros. Hoje em dia, com a tecnologia que existe, certamente eles guardaram de uma maneira muito mais organizada. Então, isso eu diria é uma coisa positiva, que deve ser analisada como algo bom, no meu entendimento, tá certo? E respeitando quem pensa diferente de mim, tá? Por exemplo, o kit que o corpo governante incentiva que nós tenhamos, né, com o necessário para você chegar em casa, passar algum tempo distanciado de sua casa, se necessário for, eu também considero uma orientação interessante, porque a gente realmente pode precisar. Catástrofes podem acontecer a qualquer momento com a gente. E se você não tiver tempo para pegar os seus documentos, para organizar as coisas que você quer salvar e você tiver que sair de casa imediatamente, você teria como apenas ir lá, pegar a sua bolsa e sair e escapar de uma tragédia? Então, são orientações que eu acredito serem importantes, né? Que a gente deve, no meu entendimento, agir de acordo, porque vivemos num mundo que tem altos e baixos e não sabemos o que pode acontecer. Então, por essa razão, precisamos estar prevenidos, tá certo? Então, isso eu aprendi com eles e sou muito grato, tá? Pois bem, isso é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto, né, irmão Roberto? Espero ter lhe ajudado, espero que você tenha refletido, né, sobre o que eu falei, que você possa encontrar um caminho nesse sentido. Lembre-se de sua experiência, não se deixe manipular facilmente, mantenha a sua mente aberta, conheça relatos de pessoas que já estiveram lá, vá lá, frequente, veja como é e depois tire a sua própria conclusão. Se você é uma pessoa que ainda precisa de um ambiente com pessoas e com regras para poder atingir a sua espiritualidade, então não há outro caminho a não ser ou voltar para a organização ou seguir para outra igreja, tá certo? Chegará o dia talvez que você esteja preparado para seguir um caminho espiritual solo, por assim dizer, como eu venho tentando fazer aqui e incentivando outros a fazer o mesmo. Mas quando eu digo seguir um caminho espiritual solo, não significa que você tem que ficar isolado, não significa que você não pode conhecer outras pessoas, que você não pode ver outras doutrinas, que você não pode aprender com eles, que você não pode ter contato com eles, conversar respeitosamente. A gente tem que ser assim, aberto. Como eu já disse em outro vídeo, no plano espiritual não existe essa divisão de religiões que existe aqui na Terra. Todo mundo lá se respeita, se conhece, colabora uns com os outros, sem que essas diferenças que existem aqui na Terra, por exemplo, afetem eles, né? Os espíritos que estão no plano espiritual, que é para onde a gente vai, que é a vida futura da gente, tá certo? No meu entendimento, ok? Então, isso é tudo, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que vai ajudar, né, o assunto. Deixe o seu like, deixe um comentário. Se quiser também encaminhar uma pergunta para que eu possa dar a minha opinião sobre o assunto, o e-mail é claudefeitosa@hotmail.com. Eu vou deixar aqui na descrição, né, para você fazer a sua pergunta, tá certo? E ainda quando esse canal completar 1000 inscritos, eu pretendo fazer a minha primeira live, né? E aí eu conto com a ajuda de vocês nesse sentido, né? Então, se vocês puderem me ajudar, se inscrevendo no canal, eu agradeço, ok? Então, um abraço para vocês, né? Desejo um bom final de semana, um bom início de semana e que vocês fiquem com Deus. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Até mais.